E não é que o Leclerc ganhou o GP da Inglaterra contra tudo e todos, e sim, em todos os sentidos isso aqui, tá? Com exceção da Ferrari, que ajudou muito o piloto monegasco hoje, muita coisa contribuiu para que ele também saísse com a vitória. E uma corrida que estava nas mãos da Mercedes acabou caindo fora porque o carro do Antonelli teve um probleminha de azar. Vamos dizer que ele acabou enfrentando uma quebra no meio da corrida porque uma peça se meteu no meio da sua suspensão, terminou que ele foi se arrastando até o final e ainda foi punido por track limits. Enfim, vamos comentar muito sobre a corrida aqui, que ainda teve o Verstappen batendo e por aí vai. Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Fernando, falo de Fórmula 1 todo dia aqui no canal F. Inscreva-se no canal para ver mais vídeos meus e já clica no like porque o like ajuda muito na divulgação. E é o seguinte, vou resumir para vocês tudo o que aconteceu na corrida para você que viu e também não viu. É o seguinte, já na largada o boneco de mola da Ferrari apareceu. Eles que largaram um pouquinho mais atrás em relação ao Antonelli tomaram a primeira posição. O Leclerc saindo e foi logo para primeiro, enquanto o Hamilton saiu e foi para segundo. E o Hamilton acabou sendo punido por isso, porque ele se mexeu antes da luz se apagar, então ele tomou 5 segundos, que ele pagou e ainda continuou na corrida, disputando posição com seus queridos colegas. E daí para frente, na largada, o top 5 foi mais ou menos assim: Leclerc, Hamilton, Antonelli, Russell e Hadjar. E assim foi, tá? O Antonelli foi caçando o Hamilton e ultrapassou, e quando ele ia ultrapassar o Leclerc, coisas aconteceram e impediram que isso rolasse, mas já vou falar mais pra frente. E aí tivemos também a batida do Albon no Bergman, tivemos também a caça dos outros pilotos contra os pilotos da Mercedes, em especial aqui o Verstappen indo atrás do Russell durante a corrida, né? A exposição do Russell ainda continua, só que ele vem tendo um pouquinho a mais de sorte que o Antonelli nas últimas corridas, ele até conseguiu escapar, tá? E assim foi. Durante toda a corrida, teve até um virtual safety car porque um guarda-chuva caiu na pista. E quando a Ferrari parou para fazer suas trocas de pneus, o Hamilton pagou sua punição e o Leclerc logo atrás voltou na P2 atrás do Antonelli, mas ainda conseguiu se recuperar porque o italiano ainda ia parar. Enfim, a corrida seguiu assim, Verstappen contra Russell e Hamilton, a briga lá no meio do grid também. Foi bem movimentada a corrida realmente, mas eu tô olhando aqui pro resumão da corrida, que o perfil da Fórmula 1 já fez, tivemos um probleminha, que foi o outro Virtual Safety Car, graças a um problema que o Nico Hülkenberg teve, né? Já diria o Fred Ginos, a Audi sacrificou o carro do Hülkenberg em prol do Gabriel Bortoleto, que largou bem, não perdeu posição, perdeu uma ou duas, mas enfim, nada anormal, recuperou o terreno e já estava na zona de pontos aqui. Enfim, quando o Antonelli se deu conta do que estava acontecendo, ele relatou um problema no seu carro, tá? Tanto é que ele foi para o boxe e a equipe trocou a sua asa dianteira. Por sinal, eu estou até tentando ver aqui se a equipe não reparou que tinha algo quebrado na suspensão dele, e de fato não reparou. Pois bem, quando ele voltou para a pista, ele novamente disse: tem algo errado nesse carro. Eles pararam para ver e trocaram a asa. Quando voltou, descobriram que tinha uma espécie de uma aleta que tinha se quebrado e entrado na suspensão do carro dele. Ele acabou que não estava conseguindo virar direito, rompeu o track limits 3 vezes, tomou punição por causa disso e mesmo assim ele continuou se arrastando na pista, um pouco perigoso na minha opinião, mas ele continuou se arrastando na pista. Mas, enfim, não adiantou nada porque ele ficou e foi punido. Se ele saísse, ele não seria punido, então ele acabou tomando a punição do mesmo jeito. Voltou pro box, a equipe tentou arrumar, tirou a peça, voltou, continuou se arrastando porque o problema era mais grave do que eles imaginavam. E aí, quando chegamos na corrida, em que o Leclerc tinha uma dobradinha contra a Mercedes, enfim, era a ordem Leclerc, Hamilton e Russell, o Verstappen meteu o carro na brita. Sozinho, tá? Sozinho. Ele até vai falar que o problema foi da roda, o problema foi da asa traseira. A culpa foi dele. E aí gerou novamente um safety car. E o Hamilton ainda acabou infringindo um procedimento de bandeira amarela. Tomou 5 segundos. Pois bem, e na verdade ele não tomou, ele está sendo investigado, ele pode ser punido ainda. Ele terminou em terceiro, ele ainda pode ser punido. E nessa brincadeira, a Ferrari parou com o Leclerc e voltou em primeiro. A Ferrari parou com o Hamilton e voltou em terceiro. Porque o Russell, que estava na terceira posição, ficou na pista. E foi a melhor decisão que ele tomou na vida dele. Porque a corrida não voltou. O safety car ficou até o final. A batida do Verstappen aconteceu
faltando 4 voltas para o final. Safety car ficou e terminou a corrida assim, bem anticlímax mesmo. Corrida sob safety car, Leclerc vence, Russell em segundo, Hamilton em terceiro. Lembrando, no momento que eu estou gravando esse vídeo, ele ainda não foi punido, mas existe sim a investigação. Ele já foi até chamado para a sala dos comissários. Ele pode perder esse pódio, inclusive, para o Lando Norris, que ninguém comentou durante o final de semana, ninguém falou durante a corrida, mas já diria o Columbano lá na live do Que Pode é Esse, o correto Lando Norris está fazendo mais uma corrida que ninguém percebe, mas novamente muito correta. Bom, daí pra frente você já sabe o resultado. Leclerc ganhou com muito mérito, tá? Embora tudo tenha acontecido a favor dele, mas acontece, né? Fórmula 1 é isso também. E aí vem Russell, Hamilton, Norris, Hadjar, Lawson, Lindblad, Gabriel Bortoleto pontuou na 8ª posição, 4 pontinhos. Franco Colapinto em 9º, Gasly em 10º. Muitos desses pilotos aqui capitalizaram, principalmente a corrida ruim que o Piastri fez, tá? O Piastri fez uma corrida horrorosa, uma corrida bem ruim do Piastri. Eu vou só pegar o resto de como ficou a classificação aqui para vocês verem. Piastri classificou em 11º na zona da Audi, 12º para Sainz, Berman, Ocon, Pérez, Antonelli, Bottas, Alonso, Stroll, e aí não concluíram Verstappen, Albon e Nico Hülkenberg. Dito isso, antes de irmos para a classificação, gostaria de deixar alguns comentários aqui. Uma corrida como essa não pode acabar sob safety car. Todo mundo concorda com isso. Na hora, a gente imaginou, bom, o safety car vai sair faltando uma volta, vai ter uma corridinha ali para enganar o pessoal, para ninguém reclamar, e acabou. Mas não, o safety car ficou até o final. O safety car só não pegou a bandeirada porque ia ficar feio na foto. Mas ele ficou lá. E a Fórmula não tem que resolver isso o quanto antes, porque na Fórmula E, os caras adicionam volta. Beleza, que são carros elétricos, vão ter que lidar com combustível e tal, teria que mexer toda a estrutura do carro para adicionar, sei lá, 2 litros a mais de combustível, 4 litros para fazer esse carro dar mais uma volta, né? Essa volta de acréscimo se acontecesse na Fórmula 1. Mas isso vai ser mais complexo. Então o que a Fórmula 1 poderia fazer para evitar que esse tipo de coisa ocorra? Até mesmo o que aconteceu em Abu Dhabi. Muita gente vai lembrar que aconteceu em Abu Dhabi, que deixaram os pilotos na pista, pediram para os retardatários darem a volta e nem esperaram eles voltarem. O que poderia acontecer? Gente, faltando 5 voltas para o final da corrida, dá a bandeira vermelha, independentemente de qual corrida, 21, 22, 23, 24, 25, 26, dá a bandeira vermelha faltando 5 voltas, menos de 5 voltas, bandeira vermelha. Bandeira vermelha, arruma tudo, leva os carros pro pit lane, proíbe troca de pneu ou libera a troca de pneu, tanto faz, e deixa só o básico do básico, os pilotos esperando ali, não pode sair do carro, tem que ficar todo mundo ali. Não sei se afeta ligar o motor de novo, se a confiabilidade vai pro saco se faz isso, mas o procedimento tem que mudar. Porque a gente está vendo uma corrida para ser decidida no último metro, e não com safety car. Então deveria ter pelo menos uma brecha nesse regulamento, que é faltando 5 voltas, 4 voltas, bandeira vermelha, reorganiza todo mundo, faz uma largada lançada. Tá? Faz uma largada lançada. Porque esses caras conseguem ficar no pit lane quando é classificação. Fica todo mundo lá em fila na classificação. Eles não conseguem ficar, sei lá, 2 minutinhos esperando a bandeira vermelha sair? Fica aí o questionamento, né? Mais um daqueles comentários que vocês percebem que eu entendo mais de fisioterapia do que de Fórmula 1. Mas é verdade, eu fiquei bem chateado com esse final de corrida, foi bem anticlímax. Não gostei. Eu não gostei, tá? Então agora o pessoal tá até falando aqui que, pô, saudades do Michael Masi. O Michael Masi não teria deixado isso acontecer. Beleza, ele ia fazer besteira? Provavelmente, mas ele não deixava isso acontecer, né? Enfim. Bem como Abu Dhabi 2021, bem como Silverstone hoje, era para ter dado a bandeira vermelha. Corrida assim não pode acabar no susto, não pode acabar como foi Abu Dhabi, não pode acabar como foi hoje. Tem que ter um meio termo, uma bandeira laranja, como eu cheguei a sugerir, porque não pode, gente. Enfim. Desabafo feito. Vamos agora como ficou a classificação do Campeonato Mundial, porque tem jogo e temos sim um campeonato, tá? Já vou dizer aqui para vocês, o Antonelli ainda é o líder com 179 pontos, atrás dele o George Russell, que está atrás coisa de 25 pontos, 25 pontos do Antonelli. E aí vamos, Hamilton 147, Leclerc 108, Norris 97, o Leclerc ultrapassou os pilotos da McLaren, Piastri fez a corrida desastrosa a 82, Verstappen não pontuou, e aí a gente vai descendo até achar o Bortoleto, com 6 pontos, empatado com Carlos Sainz e à frente do Albon e do Ocon.
Para efeito de comparação, o Nico Hülkenberg ainda não pontuou, tá? Então, ainda é um bom resultado para Gabriel Bortoleto de todas as formas. E no campeonato de construtores, Mercedes com 333, né, quase com exame médico, Ferrari com 255, e aí daí para frente ninguém se importa muito, até chegar a Audi, que continua na mesma posição, com seus 6 pontos em 9º lugar no campeonato. Temos um jogo, o Antonelli novamente teve azar, o Leclerc deu sorte, e o George Russell foi esperto. Foi uma espécie de GP da Áustria 2, se a gente parar para pensar aqui. Quero saber suas opiniões, o que vocês acharam da corrida, do procedimento do safety car, do resultado, da classificação? Comenta aqui embaixo se gostou do vídeo. Não esqueça de se inscrever e de clicar no like, tá? Tamo junto, até mais e vejo vocês no próximo vídeo falando das suas perguntas, tá? Se possível, lá na aba da comunidade para participar do próximo vídeo. Tamo junto.